O conhecimento produzido sobre o direito penal quase sempre tomou em conta uma visão derrotista frente ao Leviatã estatal, não sem motivos, é claro. Apesar de realista, derrotista. Por isso, o direito penal assumiu com muita naturalidade a posição de aspirante a mero limitador do Estado. Por mais bem intencionada e realista que seja essa postura, ela acabou por conseguir acomodar os cientistas do direito penal, até mesmo teoricamente, ao lado da ilegitimidade do Estado punitivo, como hoje podemos testemunhar. Assim, o conhecimento jurídico penal tem reclamado, frente às insuficiências e incapacidades do sistema dogmático penal e processual penal, aprimoramentos de importâncias questionáveis, deixando de mirar seus esforços nas condições que possibilitam ao Estado ser o que tem sido. Com essa postura amaneirada, o direito penal não se assume acertadamente contra o Estado e também pouco consegue enquanto limitador da fome do Leviatã. Gustav Radbruch prescreveu que a história deveria desenvolver algo melhor, mais inteligente e mais humano que o direito penal. 66. O notável estudioso desconsiderou que o próprio direito penal poderia ser, ele mesmo, melhor, mais inteligente e mais humano. Neste ponto, suponho que as experiências do pós-Segunda Guerra possam nos ensinar que até mesmo em meio à destruição, a humanidade é capaz de erguer um mundo novo por meio da refuncionalização das práticas e dos objetos. Para ilustração, em 1946, Berlim começou a se reconstruir. Entretanto, não haviam condições materiais favoráveis para tal reconstrução, não havia qualquer condição material ideal. Devemos considerar que a humanidade tem aptidão para parado projetos, porque tem mostrado que o espaço ideal do crescimento é o espaço do desconforto, da escassez e da destruição. Assim foi em Berlim, quando as pessoas começaram a formar escolas em prédios ruídos, sem portas e sem janelas. Quando as mulheres aprenderam a trabalhar com alvenaria, quando tijolos velhos foram reaproveitados, quando capacetes de guerra alemães foram transformados em escorredores de macarrão, quando os famosos lançadores de foguetes antitanque Panzerfaust foram transformados em panelas, quando pneus velhos dos veículos bélicos forjaram solas para sapatos, quando filas de pessoas removiam escombros como se fossem esteiras condutoras, e quando terrenos obsoletos foram demarcados como lotes e propriedades. A guerra não destruiu apenas cidades, destruiu também parte do espírito de erro no qual se apoiavam muitas práticas comunitárias. Mas, quando tudo foi ao chão, a luz das verdades básicas e construtivas voltou a ser vista. O trabalho coletivo orientado produziu novamente abundância e avanço. O cientista do direito penal tem que aprender muito com o espírito da Berlim de 1946. Vou entrar em outra questão corrente na bibliografia, afeta ao direito penal e posteriormente alinhar com o que disse até aqui. As mais significativas proposições político-criminais do direito penal prescrevem que ele deve ser: a. Extinto, abolicionismo penal. b. Limitado ao espaço de um núcleo normativo voltado à defesa de direitos individuais básicos, minimalismo penal, ou c. Modernizado e ampliado para atender às necessidades do SEC. 21. Maximalismo penal. O abolicionismo nunca foi fortemente apoiado. Entretanto, o minimalismo encontrou forte apoio pelo movimento clássico liberal do direito penal, ao passo que o maximalismo encontrou no movimento modernista seus defensores. Acredito que produzir conhecimento penal, tomando partido por qualquer dessas matrizes, seja um posicionamento pouco acertado e que demonstra baixa compreensão sobre a dinâmica real dos elementos do mundo da vida. O posicionamento é pouco acertado porque um direito penal doente e baseado em premissas erradas não deve necessariamente ser abolido, limitado ou ampliado. É evidente que, diante da facticidade existencial do direito penal e de suas demandas, nenhuma destas opções é proveitosa em si mesma, sobretudo no âmbito da produção de conhecimento especializado.
Acredito que o direito penal deve ser redefinido funcionalmente e operacionalmente em acordo com os fundamentos e objetivos da República Constitucional Brasileira, como repetidamente venho afirmando. Não devemos pensar em matar, amputar ou propagar um corpo doente, devemos curá-lo. Portanto, o funcionalismo que apresento não exatamente abole, reduz ou aumenta o direito penal. Ele faz as três coisas ao mesmo tempo na medida do que se apresenta como adequado. Tomando essa afirmação como acertada, abolir, restringir ou expandir o direito penal deixa de ser um problema dicotômico merecedor de atenção e passa a ser apenas diferentes níveis de estratégias para o uso racional de uma ferramenta social de autopurificação dos elementos constitutivos do Estado e da sociedade. Esta pode ser entendida como a essência descoberta e desvelada do direito penal. Certamente, o direito penal racionalizado pelos fundamentos e objetivos da República terá o que extinguir, terá o que minimizar e também terá o que expandir. Vamos relembrar a analogia do jogador de basquete, que sem mudar as regras do jogo e mantendo a mesma lógica e o mesmo objetivo, ora deixa de arremessar, ora intensifica e ora limita a força do seu arremesso. A questão relevante para o jogador não é a prefixação de uma forma de arremesso, e sim a forma adequada de obter um resultado, de alcançar um objetivo. Acredito que com o direito penal deve acontecer da mesma forma, ou seja, na medida em que mudam as configurações contextuais dos fatores criminais, também mudam os alcances das respostas percebidas e oferecidas pelos princípios fundamentais do direito penal para o caso. Com isso, afirmo que novas formas de se responder à criminalidade não implicam necessariamente em um novo direito penal. Assim, sempre que muda a posição do jogador ou do jogo em quadra, também muda racionalmente a extensão do arremesso e a extensão ratio operacional do direito penal. Trazendo atenção para os estándares das escolas de direito penal e política criminal 67, de um lado, os clássicos defendem para o direito penal um núcleo fechado de bens jurídicos, como, exemplo, Hassemer, com seu pensamento frankfurtiano resistente, sugere que uma expansão do conceito de bem jurídico poderia significar uma ruptura com o princípio da intervenção penal mínima. Esta ruptura seria perigosa por possibilitar o uso injustificado e desnecessário do direito penal, dando vez ao uso político da atividade punitiva do Estado. Tal acontecimento poderia fazer com que o direito penal perdesse seu patrimônio e sua herança jurídica, tornando-o algo absolutamente diferente do que sempre foi, século XVIII, rompendo com sua condição de última ratio. De outro lado, o direito penal moderno, por sua vez, a partir de uma perspectiva expansionista, vê no aumento da complexidade e do risco administrável nas sociedades atuais, nas novas formas de criminalidade, informática, econômica, organizada, estatizada, etc. E na afetação coletiva e difusa dessa nova criminalidade, o espaço para a modernização e expansão do direito penal, rompendo com a noção de núcleo penal baseado na defesa exclusiva de direitos individuais, própria dos clássicos do século XVIII e de seus apoiadores. As críticas reciprocamente trocadas por estes movimentos são baseadas na lógica de alcance. Os modernos que defendem uma expansão da definição de bem jurídico são criticados por viabilizarem, em alguns casos, a criação de tipos penais mais abrangentes, entretanto, possivelmente esvaziados de conteúdo material. Os clássicos que defendem o enclausuramento da extensão do direito penal são criticados por fazerem vistas grossas às necessidades atualizadas da sociedade de risco, assegurando que o direito penal continue sendo um mecanismo direcionado à criminalidade da classe baixa, insistindo em ignorar a criminalidade da classe alta, mais sofisticada e de grande afetação coletiva, difusa. Bernd Schünemann, em seu texto Del Derecho Penal de la Classe Baixa ao Derecho Penal de la Classe Alta, um câmbio de paradigma como exigência moral, faz duras críticas à atitude de pretender combater a criminalidade do século XXI
com os meios de que dispunha o direito penal do século XIX. A questão é, em suma, a dúvida sobre a escolha da extensão e do alcance do programa político criminal condensado dogmaticamente no direito penal, sobremaneira, nos tipos penais e nas regras processuais de imputação. Todo o debate travado sobre este ponto do direito penal traduz a falta de lucidez e a consequente cegueira que tem afetado a produção do conhecimento nesta área. Essa discussão só faz sentido para o jogador que não sabe qual é seu objetivo, não sabe qual é seu ponto de chegada. Faço essa afirmação sustentado pelo fato de que a esmagadora maioria da produção de conhecimento penal é feita sem tomar em conta os fundamentos e objetivos constitucionais da República. A classe intelectual do direito penal não conhece a real extensão do arremesso a ser feito porque não sabe qual é o destino do arremesso. Muitos se esqueceram da necessária vontade de vencer o jogo, e outros até venderam suas participações neste jogo. Não vou entrar no tema próprio da filosofia do direito referente aos juízos de discricionariedade versus juízos de adequação, mas quero esclarecer um ponto útil e central. Quem determina a força e a necessidade do arremesso é a livre vontade do jogador ou as condições concretas da sua posição no jogo, na quadra. Poderia o jogador que está a longa distância optar por um arremesso modesto ou, estando ele a curta distância, optar por um lançamento de longo alcance? Evidentemente, a resposta é negativa. Logo, percebemos que o contexto é o determinante da adequada extensão da ratio e não a deliberada vontade do jogador. Sobre a comparação da metáfora com a atividade de decidir sobre o direito, já havia vaticinado Ronald Dworkin, pensando sobre os juízes, que, ainda que os juízes devam sempre ter a última palavra, sua palavra não será a melhor por esta razão. Portanto, ainda que os jogadores devam sempre ter a última palavra sobre a extensão dos seus lançamentos, estes lançamentos não serão bem-sucedidos por esta razão. O alcance dos conceitos do direito penal, da mesma forma, não pode ser fixado de antemão por meras e exclusivas deliberações de vontades teóricas. Apenas a forma, legalidade, lesividade, culpabilidade, necessidade, etc. E os objetivos? CR 88, Art 1 e 3 são fixados de antemão as regras do jogo, o arremesso, a movimentação e as estratégias. Não, com isso quero dizer que os postulados elementares do direito penal, legalidade, culpabilidade, lesividade e necessidade, devem permanecer como medida de controle da forma de imputação, mas que a definição dos tipos penais e dos mecanismos secundários deve corresponder às necessidades da República surgidas no mundo da vida. Acredito que aqui tenhamos encontrado a resposta para a pergunta: para onde vai o direito penal? Respondendo à questão, ele vai para onde as nossas necessidades, mazelas e fragilidades indicarem. O funcionalismo de Hoxin aponta que os tipos penais devem ser vistos como arbitrários quando não se justificam pela proteção de bens jurídicos relevantes, fugindo do escopo principiológico político-criminal do direito penal. Por isso, o mestre alemão afirmou que a reverência pública ao chapéu de Gebler não poderia ser exigida e assegurada por meio de uma ameaça penal, já que, na questão, as liberdades dos indivíduos não estariam sob ataque. O funcionalismo que apresento, por sua vez, ao ver Gebler pendurar seu chapéu em praça pública e ordenar que todo cidadão o cumprimente, desconfia de que algo está errado na condução da República Constitucional e pressupõe que sua comunidade de princípios esteja em risco. Haveria Gebler abandonado a razão do jogo republicano? Afinal, não seria a atitude do próprio Gebler que estaria colocando a liberdade das pessoas sob ataque e estabelecendo um novo e sério desafio ao direito penal? O caso Brasil testemunha tal problemática. O direito penal no Brasil, de um lado, insiste em lançamentos modestos frente aos fatores criminógenos presentes nas ações dos agentes do Estado e das grandes empresas privadas. E, de outro lado, a teoria do conhecimento penal insiste em manter o silêncio sobre a questão. O que temos é um jogador que não quer acertar seu lançamento,
e que por isso sua conduta equivale a abandonar a razão do jogo. Parte dos escritores e operadores do direito penal no Brasil abandonou a razão do jogo e nega ao direito penal a condição de mecanismo voltado à consecução dos resultados constitucionais positivos, ou seja, da efetivação dos fundamentos e objetivos da República. Afinal, qual garantia, qual interesse, qual tutela, qual orçamento gasto, qual processo legislativo impulsionado pode ter fundamentos e objetivos diversos daqueles fixados constitucionalmente? É, de certa forma, evidente que o direito penal está perdido e precisa se reorientar. Quero falar sobre outra questão. Tipos penais de longo alcance poderiam romper com o postulado de última ratio do direito penal? Bem, sempre acreditei que intervenção mínima tivesse o sentido de racionalizador sistêmico frente a intervenções típicas desnecessárias e injustificadas. Neste sentido, a expansão necessária e justificada da definição de bem jurídico na construção de tipos penais para fazer frente a uma existência deficitária do direito penal não me parece violar este princípio. Muito antes, parece levá-lo a sério. Mais apropriada seria a nomenclatura, princípio da intervenção penal suficiente e adequada por idoneum ratio, razão idônea, adequada. Por suficiente entendo a intervenção que não se mostra precária ou excessiva e por adequada entendo a intervenção justificada pela necessidade verificada na realidade e filtrada pelo sistema constitucional de direitos. Sobre o milagre da Berlim de 1946, vejo que assim como aconteceu com os capacetes de guerra e com os lançadores de foguetes que se converteram em utilidades para o novo mundo, as instituições penais também podem ser reaproveitadas e reorientadas funcionalmente pelo modelo que proponho, e sei que este é um caminho possível. Mudar as bases normativas do direito penal para os fundamentos e objetivos constitucionais da República Brasileira e entendê-lo enquanto mecanismo de gerenciamento de eclosões e manifestações de deficiências do corpo social e estatal, em concreto, com fins a indicar mudanças de rumos nas diversas áreas do direito e da política, é a única forma pela qual o direito penal pode apresentar sua verdadeira essência de mecanismo facilitador da integridade dos elementos do Estado e da comunidade de princípios.